Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, memória de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Frades Pregadores, depois chamada Frades Dominicanos, grande devoto de Nossa Senhora e pregador do Rosário para a conversão dos hereges, em particular dos cátaros ou albigenses. Hoje a liturgia nos oferece como primeira leitura o trecho mais importante do capítulo 31, que é o mais importante, do livro do profeta Jeremias. É Jeremias 31, 31. Dias virão em que concluirei uma nova aliança, não como a aliança antiga, aquela que eu fiz com os seus pais quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito. Aquela aliança eles violaram. A nova será diferente. Eu imprimirei a minha lei em suas entranhas, e eu as gravarei em seu coração, e todos me conhecerão, do maior até o menor, porque eu perdoarei a maldade e não me lembrarei mais do seu pecado. Esta nova aliança, Jesus mesmo diz, este é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Esta nova aliança seria feita com o sangue de Cristo, não com o sangue de novilhos. Nesta nova aliança haveria uma lei a ser cumprida, como na antiga a lei era os 10 mandamentos gravados em tábuas de pedra, mas a lei da nova aliança será uma lei espiritual, uma lei interna, uma lei gravada no nosso coração. Esta lei não apenas nos vai mandar fazer algo, mas nos vai empurrar a fazer aquilo que ela manda. É a lei da graça, é a lei do Espírito. E nós, sem merecermos, nascemos dentro da nova aliança. Que seria de nós se tivéssemos nascido ainda na época dos profetas do Antigo Testamento, dos patriarcas, em que a salvação que nos é dada agora ainda era algo a ser esperado para um futuro distante. Esta nova aliança faz com que o nosso coração seja renovado. Desta vez não é mais o profeta Jeremias, mas Ezequiel, que era contemporâneo de Jeremias. Tirarei do vosso peito este coração de pedra, e no lugar colocarei um coração de carne. E aqui no Salmo 50, Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Esta renovação do homem por dentro é que caracteriza a nova aliança, e não haverá outra depois dela. Ela é nova e eterna. Esta nova aliança foi feita entre Jesus e não mais Israel, mas entre Jesus e a Igreja, que é o novo Israel, povo por ele conquistado. A Igreja foi fundada por Cristo, mas foi fundada sobre Pedro. Quem é Pedro? É o nome que Jesus deu a Simão, filho de Jonas, depois de ele ter dito: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão fez uma profissão de fé excelente. Sob revelação do Pai foi que ele disse estas palavras. E aí Jesus, em troca, diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E Jesus promete: eu te darei as chaves do reino dos céus, para que, ligando ou desligando na terra, as tuas decisões sejam confirmadas lá no céu, pelo meu Pai. Tudo isso é maravilhoso, mas logo depois Jesus começa a falar de algo desagradável, que é a sua morte, a sua paixão. E aí Simão começa a se inquietar. Chama a atenção de Jesus, mas para não chamar em público, chama-o à parte. Mestre, não fala assim não. Isto nunca vai te acontecer. Mas aí Jesus volta-se para Pedro e diz: Vá de retro, vai para trás, afasta-te de mim, Satanás, porque tu agora serves para mim de pedra de tropeço. Já não mais uma pedra sobre a qual eu construirei a minha igreja, mas uma pedra que está me impedindo de ir até a paixão e morte, e eu vim para isto. E sem isto eu não posso salvar a humanidade. Tu não pensas as coisas de Deus, mas dos homens. Quando tu disseste: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, pensavas segundo Deus. Quando tu dizes:
Deus não permita tal coisa. Isso nunca já vai acontecer. Tu pensaste como os homens, que só pensam nas coisas terrenas. Pedro teria que se converter. Teria que entender que esse Messias, que é filho do Deus vivo, seria também um Messias sofredor. Teria que entender que quem seguisse a este Messias teria que sofrer e morrer com ele, para depois participar da sua glória. Mas isso ia levar tempo. O santo que celebramos hoje, São Domingos de Gusmão, dedicou a sua vida à pregação para converter os hereges do sul da França, os albigenses, e ele é célebre por ter dito uma frase: Contemplare et contemplata aliis tradere. Contemplare quer dizer contemplar. E depois de contemplar, transmitir aos outros as coisas contempladas. Nós só podemos pregar aquilo que nós primeiro contemplamos. Primeiro vem a vida contemplativa. Depois dela brota a vida ativa. Esta ordem, fundada por São Domingos, foi muito frutífera. Dela saiu o grande Santo Tomás de Aquino, no século seguinte, o século XIII, que foi o grande doutor da Igreja. Vamos pedir a São Domingos, tão silencioso, falava raramente. Vamos pedir a ele, vamos pedir a Maria Santíssima e a São José, que nos façam compreender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.